Nesse vídeo eu tenho um alerta muito sério para dar para os pais e mães que têm crianças, que têm filhos de 0 a 7 anos. Para você saber, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, meu nome é Gerson, eu sou esposo da Lucinéia e pai da Helena de 3 anos de idade. E nesse vídeo eu vou te mostrar o melhor jeito que você pode utilizar para ensinar as crianças a memorizarem a Bíblia inteira. A forma mais comum que a gente utiliza para ensinar as crianças sobre a Palavra de Deus é através de contar a história e repetir várias vezes para que eles possam memorizar. E muitas vezes a gente até acaba contando a história e esquecendo de falar a referência bíblica. Não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo muitas vezes. Essa forma ela é muito boa, muito efetiva, mas existe uma outra forma que é muito melhor, que é através de músicas. Se eu perguntar para você qual música você tem na sua mente, que você ouvia quando era criança, certamente você vai lembrar, independente da idade que você esteja hoje, não é verdade? Dito isso, nós sabemos então que o melhor jeito de memorizar a Bíblia é através de músicas. Você pode estar se perguntando, então tá bom, Gerson, então vou colocar ali, vou continuar fazendo do jeito que eu já faço, Coloco ali a música de 3 palavrinhas, Cristãozinho, Minha Vida é uma Viagem, entre vários outros canais de músicas que nós temos hoje aqui na internet. Mas essas músicas, esses canais infantis que nós encontramos aqui no YouTube, infelizmente nós encontramos 3 problemas, e aqui entra o alerta que eu preciso dar a todos os pais de crianças de 0 a 7 anos. E o primeiro problema que a gente encontra nessas musiquinhas que nós temos aqui no YouTube é que todas elas são propagadas através das telas. E essas telas que nós temos acesso, independente do formato, tá, pessoal? Pode ser celular, televisão, computador, notebook, videogame, qualquer forma de tela, ela possui uma luz, que é chamada de luz azul. E essa luz ela é extremamente prejudicial para nossos olhos, principalmente das crianças. Olha só o que diz esse artigo. No site Oftalmologia Pereira Gomes, vou colocar todas essas referências no link da descrição, tá, pessoal? Olha só o que diz. Já para as crianças, o perigo é maior, pois o tempo despendido no uso de telas, de celular, notebook, televisores e etc., pode desencadear ou agravar a miopia. Então, esse é o primeiro grande problema. Afeta os olhos das nossas crianças, podem desenvolver miopia. E o uso da tela também pode afetar a saúde mental das nossas crianças. Olha só o que diz esse artigo. No artigo jornalusp.com, diz assim, um estudo feito pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que 72% das crianças avaliadas tiveram um aumento da depressão associado ao uso de telas. A pesquisa também apontou a diminuição do quociente de inteligência, o QI, pelo uso exagerado das telas entre as crianças. A psicóloga Giovana Antunes Bosato Delbem, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, afirma que o uso excessivo de celulares, computadores e videogames pode causar problemas para a saúde mental e desenvolver deficiências mentais e intelectuais em crianças, principalmente no desenvolvimento de depressão, ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. E aí você deve estar falando assim, não, é só o excesso. Então, se eu tiver moderação, tudo bem. Você tem razão, mas pensa comigo. 15 minutos hoje, 15 minutos amanhã, 15 minutos depois de amanhã, em 30 dias, quanto que já deu de uso de telas para os seus filhos? É de se pensar. Olha só o que esse especialista diz sobre o uso das telas antes dos 4 anos de idade. Tanto é que tem um estudo que mostra que qualquer criança colocada à frente de uma tela
seja de computador, de televisão, antes dos 4 anos de idade, acaba desenvolvendo essa forma branda de deficiência mental. A deficiência de não conseguir montar imagens interiores, de tanto receber a imagem pronta. E existe inclusive uma história que mandou pesquisar um monte de gente em termos de profissão, trabalho, teste de QI. Os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes tinham um QI mais elevado do que os outros 9 signos, que obviamente não era influência dos astros. Foram investigar por quê? Porque os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes, na França, nascem no inverno. No inverno faz muito frio e os pais saem menos de casa e ficam mais tempo com o nenê. E só o fato de, mesmo nas primeiras semanas de vida, o nenê ter tido mais amor, mais carinho e mais estímulos, faz com que intelectualmente ele se desenvolva mais. Além de tudo isso, o uso de telas está totalmente atrelado ao desenvolvimento do autismo também. Olha só o que diz esse artigo. Esse artigo é da academiamedica.com.br. Diz assim, o tempo de tela está significativamente associado ao transtorno do espectro do autismo entre meninos de 3 anos de idade, de acordo com um estudo publicado em 31 de janeiro no periódico JAMA Pediatrics. Eu não fiz promessa nenhuma pra mim, de zero tela, enfim, eu sabia que fazia mal, mas não sabia o quão fazia mal, ouvia falar, mas tá, um pouquinho, enfim. Ele foi tendo, nada demais, ao meu ver, não eram horas, enfim, nem todo dia necessariamente, mas tinha bastante, comparado com nada, né, com zero, enfim. E eu comecei a perceber que ele parou de responder os comandos, chamava ele pelo nome, ele não respondia, as coisas que ele normalmente fazia, não fazia mais, não olhava mais no olho, não sei o quê. Eu cheguei a achar que ele tinha algum grau de autismo. Foi investigar. Tem um monte de diagnóstico cruzado agora com esse problema das telas. Ao invés da criança ir evoluindo, ele foi regredindo, a evolução dele parou, estagnou, foi piorando. Coisas que ele já respondia, coisas que ele fazia, ele não fazia mais. Foi assim, muito bizarro, foi muito marcante. Assim. Fui nos médicos falando, testaram algumas coisas, teve um acompanhamento, óbvio, falou, vamos cortar a tela? 100%? Ah, claro, né, eu, do alto do meu privilégio, com toda a rede de apoio que eu tenho, claro, vamos. Cortamos. Assim, eu juro, foi 10 dias. 10 dias sem tela, eu tinha outra criança em casa. Eu vi na prática, eu fiquei muito, muito, muito chocada. Eu acredito que metade do autista não é autista. Eu sou um pesquisador nessa área, né? São erros de profissionais que diagnosticam. Se não for um bom psiquiatra, não vai conseguir diagnosticar um caso de autismo, tá? Não é com 3, 4 questionários que vai resolver o caso, porque o autista, ele tem várias variáveis, né? Uns têm dificuldade de socialização, outros têm dificuldade de ouvir som. É muita coisa. Dizer que o menino ou a moça é autista, enfim... Acho que é complexo, sim. Mas a comida é o grande pilar, sem dúvida. Se eu pegar um paciente autista hoje, dependendo da idade dele, se eu cortar o açúcar e o pão dele, eu garanto. Na verdade, eu rasgo tudo que eu conheci, nunca mais vou num programa de TV. Se metade do problema não for resolvido. Metade já. Veja que as telas, elas são muito prejudiciais e as escolas de fora do país, elas estão tomando as providências. Olha só o que diz esse outro artigo. No artigo da Forbes.com.br, diz assim, na última quinta-feira, dia 28, tá? O artigo foi publicado em 1º de dezembro desse ano. Fala assim, a Austrália aprovou uma lei que proíbe completamente o uso de smartphones por menores de 16 anos. De acordo com a Unesco, cerca de 25% dos países do mundo já possuem leis que proíbem o uso de celulares nas escolas. Entre as nações que adotaram as medidas restritivas estão a França, que foi o pioneiro, a Espanha, a Grécia, a Dinamarca, Finlândia, Holanda, Itália, México, Suíça, Estados Unidos, Portugal, Escócia, Canadá. E olha só o que diz mais abaixo. O relatório da Unesco, Monitoramento da Educação 2023, aponta que a simples proximidade do celular pode distrair os estudantes e prejudicar o aprendizado. Além disso, o uso excessivo de smartphones pode afetar negativamente o autocontrole e a estabilidade emocional, aumentando os riscos de problemas como ansiedade e depressão. Eu digo para os pais, se você quiser ter um filho líder, não dê tela, dê livro. Põe ele para ler um livro por semana. Se você quiser ter um filho subordinado, que alguém vai irá comandá-lo, dê tela para ele. Ele será incapaz de pensar. Incapaz. Porque para mim um filho só tem celular quando ele puder comprar e pagar a conta. De 6 a 10 anos eu já posso contar nos dedos quem não está vendo pornografia por causa do celular. Porque quando eu dou celular para um filho, é como eu colocá-lo dentro de um carro
sozinho, ligado a 150 km por hora. Você colocaria? Não, então não dê o celular. Você tira o celular, eles estão agressivos, eles estão irritados, eles fazem síndrome de abstinência. De abstinência por ansiedade por causa do celular. É gravíssimo. É uma ilusão, assim, mas meu filho vai ficar para trás. Não, qualquer débil mental pega isso aqui e aprende. É minha preocupação para os pais que são cristãos, e tomara que estejam nos ouvindo. Isso daqui, pessoal, é muito, muito, muito sério. E muitas vezes a gente fica com esse celularzinho na mão. Quantas horas a gente perde na frente de um negócio desse? Principalmente das crianças, né? A gente já é adulto. Agora imagina a cabecinha de uma criança que não está nem formada. O crânio não está nem formado ainda. E aqui no Brasil nós somos diferentes, né? Nós ainda permanecemos nessa cultura. E hoje, por exemplo, nós temos nas nossas escolas o tal de elefante letrado, que diz no site deles que é para aumentar, para favorecer o hábito da leitura. Olha só o que diz. Elefante Letrado é uma inovadora plataforma de leitura para as escolas que apoia a promoção do hábito da leitura. Olha só, guarde isso que está escrito no próprio site. Agora veja o que diz esse especialista. 0 tela para sua filha. Até 6 anos a criança precisa ouvir os adultos falarem, conversarem, se relacionarem. Ela precisa brincar de massinha, ela precisa brincar com a casquinha de uma fruta, ela precisa pôr a mão enquanto a mamãe ou o papai estão cozinhando, ela precisa interagir, ela precisa ser criança. Não é à toa que criança tem o cria dentro de si, ela precisa ser criada, ela precisa criar. Como é que a gente aprende a criar? Criando. Existem 2 tipos de atenção, tá? Exógena difusa, que é a da rede social, do game, que a gente fica assim o olho. Isso. E tem a endógena concentrada. Hoje se sabe que ficar olhando muita rede social, muita mídia social, muito game, videozinho, treina qual das atenções? Exógena difusa. Por isso que a criança e o adulto não consegue ler. E aí tem gente que fala assim, mas será que é a vacina? Não, mano, é a falta de vergonha na cara mesmo. De disciplina. E a humanidade está lendo menos. Como você pode ver, então, as telas influenciam numa parte do cérebro contrária à leitura. Olha só que desastre. Então, dito isto, nós sabemos então que as telas elas não prestam para absolutamente nada. Abre parênteses aqui. Para os adultos, né, a gente usa no dia a dia, a gente precisa entrar num banco, fazer algumas coisas, mas para as crianças o ideal é que não deixe eles usarem tela. Eu tenho feito isso na minha casa e tem dado muito resultado. Minha filhinha ela tem gastado horas e horas brincando, criando, né? Às vezes a gente não precisa nem ficar ali em cima dela, ela tá lá brincando, tá entretida do jeito mais natural possível com os brinquedos dela, né? E isso eu tenho visto muito resultado. E muitas vezes a gente acha que porque é uma musiquinha da Bíblia ou é um canal que canta músicas cristãs ou é um desenho bíblico que não vai ter problema, mas o problema, né, o efeito é o mesmo, tá bom, pessoal? Não tem, a gente é tentado a achar que tá tudo bem, mas na verdade não está. Independente do que se vê na tela, o efeito é o mesmo. O segundo problema que nós encontramos nesses canais no YouTube, né, são as animações e desenhos gráficos, tá? E chama muito a atenção das crianças, né, esses desenhos gráficos, essas animações, mas olha só o que esse especialista diz. A gente tem clareza científica de que o uso de telas prejudica o neurodesenvolvimento de crianças. A radiação que a gente tem na tela, para o adulto, ela tem uma penetrabilidade relativamente grande no cérebro. Mas para a criança, pega o cérebro inteiro. Além disso, a tela, ela é 2D. Embora a gente consiga ver coisas 3D na tela, a tela é sempre 2D. Então o que acontece? Quando você vê muito 2D, você começa a habituar o cérebro dessa criança a ver esse tipo de formato. A gente tem visto pesquisas que mostram que crianças que passam muito tempo na tela desenvolvem uma inteligência emocional menor do que outras que não passam, porque elas têm mais dificuldade em identificar no rosto humano concreto, que é 3D, expressões de emoções. Como vocês viram,
é muito sério, gente, porque quando a criança ela fica vendo aquelas imagens, ela perde a expressão do rosto, ela não consegue entender as expressões do rosto. Olha só, isso é muito, muito, muito sério. E além de tudo, distorce a criação de Deus, né? É Jesus pequeno, é cabeça grande, é olho redondo, é 4 dedos, né? Então pega a criação de Deus e já está obscurecida por causa do pecado e ainda deixa pior, né? Então a criança fica contemplando aquilo, né? A gente sabe que nós somos transformados pela contemplação. Então quanto mais a gente estiver na natureza, né, vendo coisas que Deus criou, mais a gente vai melhorar como pessoa. E a própria Bíblia diz, né, nos Salmos, que os céus proclamam a glória de Deus, né? Os céus pregam sobre Deus, falam sobre o nosso Criador. E o terceiro e último problema que nós encontramos nesse formato, que a gente muitas vezes se acostumou, né, achando que isso é para criança, então tá tudo bem. O terceiro e último problema é que há a temática cristã, as músicas falam sobre a Bíblia, mas todas elas em formato de entretenimento e não de ensino. É só observar. Olha só, eu peguei aqui algumas referências, né? Então, no Três Palavrinhas, a música mais visualizada, a que tem mais visualizações, é a música do Rei Davi, né? Eu danço como o Rei Davi, eu danço como o Rei Davi. No canal da Minha Vida é uma Viagem, nós vemos a música Fortão do Cabelão, né? Que trata da história de Sansão. Aí tem a Turma do Cristãozinho, que uma das músicas mais visualizadas é a música das árvores, né? Então as árvores balançam, as árvores balançam, as árvores balançam, e fica repetindo isso, né? As árvores balançam mostrando o amor de Deus. Também em formato de entretenimento. Chipelitos também, Não Há Outro, músicas muito bonitas. Rebeca Kids, Assim, ó, Davi e Golias. E todas esses canais, né, eles estão no mesmo formato, que são tela, animações, porque para criança tem que ser animação. E terceiro são músicas em formato de entretenimento. Então, essas músicas, desse jeito que é passado, é extremamente prejudicial para as crianças. Então, elas estão utilizando da tela, fazendo mal para a cabecinha delas. Além disso, elas estão vendo uma coisa que não é real, é um desenho, é uma animação, e elas não ensinam. Então, várias músicas repetem, e a criança ela tem uma capacidade muito grande de absorver. Imagina se ela estivesse aprendendo sobre a palavra de Deus, efetivamente. Agora, deixa eu te perguntar, de todas essas referências bíblicas que foram ditas nessas músicas que eu mencionei, você saberia dizer qual livro, qual capítulo e qual versículo? Sim? Ou você teria que abrir lá e procurar, porque elas não estão aqui guardadas na sua mente? Por isso, eu criei o projeto Estrela Real. O projeto Estrela Real é um projeto bem simples, bem singelo, com o objetivo de memorização bíblica, né, para as crianças memorizarem a Bíblia através de músicas, pequenas músicas curtas, onde ela aprende a porção da Bíblia e aprende onde encontrar na Bíblia, né, a referência. E Estrela Real, por que Estrela Real? Estrela porque se nós conduzirmos as nossas crianças da melhor forma possível e elas alcançarem a salvação, nós vamos ter uma estrelinha no céu, né, na nossa coroa. E real de príncipes e princesas que nossos filhos serão no céu. E real também de realidade, de verdade. Tá? E todas essas músicas são bem simples, bem singelas, voz e violão, sem telas, sem animações, apenas a música com o objetivo de ensinar apenas. E o meu objetivo, né, o nosso objetivo é ter uma porção bem grande de músicas que falem da Bíblia, do Gênesis até Apocalipse. Esse é a nossa missão. Hoje nós estamos fazendo o livro de Gênesis
e assim por diante. Vai Gênesis, Êxodo, Levítico, até chegar em Apocalipse. A plataforma que a gente usa é a plataforma da Hotmart, tá? E dentro você já vai ter acesso a 10 músicas, que vai do Gênesis 1 até o Gênesis 4, tá? E todo mês vai ter músicas novas. Além das músicas, nós temos também, para cada história, nós preparamos um pack de imagens, tá? Imagens que eu digo fotos reais, para que as crianças possam contemplar a verdadeira criação de Deus. Aí você pode utilizar pelo celular, você pode utilizar pelo computador, lembrando que é sem telas. Então, o adulto coordena, tá? E deixa os pequenos fora das telas. Dá para você usar pelo celular, tem um aplicativo da Hotmart que você pode baixar, e aí você tem acesso às músicas ali. As músicas você também pode baixar, tá? É coisa bem simples, montar uma playlist, mas aí fica a seu critério. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de uma das músicas que vocês vão encontrar lá dentro. É bem simples, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os teus ombros. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Essa musiquinha eu canto ela para minha filhinha e ela não sabe ainda nem contar direito, mas ela sabe que é Isaías 9:6. Além disso, as imagens que já estão disponíveis lá na plataforma, elas têm o texto logo de início e também uma sugestão de gestos para ela participar e para ela interagir no momento, tá? Essas músicas elas podem ser utilizadas tanto no culto familiar, podem ser utilizadas na administração das crianças, na classinha, entre várias possibilidades. Espero muito que esse projeto abençoe a sua vida, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O valor é mais barato do que uma Bíblia de estudo, tá? Para que seja acessível ao máximo de pessoas possíveis. E agora eu vou te dar 3 motivos para você fazer a sua inscrição hoje e não amanhã. O primeiro motivo é que nós não sabemos por quanto tempo nós vamos ter a nossa querida Bíblia nas mãos. É importante que a gente memorize, guarde elas no coração, igual Davi, e fazer como os valdenses, né? Que eles decoravam textos e mais textos da Bíblia no coração para poder falar da palavra e pregar a palavra. O segundo motivo é que o YouTube pode banir esse vídeo. Esse vídeo pode sair do ar a qualquer momento. Então, não deixe para amanhã. E terceiro motivo, se seu filho ele não memorizar a Bíblia, não memorizar a palavra de Deus, pode ser que ele memorize outras coisas. E a gente sabe que o inimigo, enquanto a gente dorme, o inimigo ele não dorme. E ele continua buscando meios de nos destruir. Então, nós precisamos ter a palavra na nossa mente para que nós possamos vencê-lo, assim como Jesus venceu também. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esse projeto possa ser uma bênção na sua vida. E não se esqueça que Deus vai pedir conta do seu filho no último dia, no dia do juízo. Que Deus te abençoe e a gente se vê lá dentro.